Olha, meus amigos, que saudade que eu tenho quando os maiores furos de reportagens da mídia era incomodar a baleia, era... Fala outra coisa aí. Pois é, porque agora os ministros do Supremo literalmente não saem do noticiário e é escândalo atrás de escândalo. Hoje eu quero trazer aqui para vocês, eu espero que você esteja preparado com o estômago bem, porque o que foi visto não é uma notícia repetida, mas mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes foi pego lá na mansão do Vorcaro, dessa vez com charutos caros, vinhos caríssimos e enquadrando o presidente à época do BRB, Banco Regional de Brasília. Nós vamos falar também aqui do Distrito Federal, isso mesmo, que a oposição está protocolando pedido de afastamento do governador e já protocolou um pedido de impeachment também. Vamos falar também do Lewandowski, outro ministro, só que agora era do Executivo. Depois que se tornou ministro, ele ainda estava recebendo 5 milhões de reais de honorários enquanto ainda estava no cargo de ministro do Executivo. E o pânico do presidente Lula. Na verdade, não é só o pânico, ele está bem irritado com o STF, principalmente com o Toffoli. E aí eu te pergunto, quem será que vai cair primeiro, hein? E agora ainda tem o Lewandowski entrando nessa fila. Eu tinha dito para vocês que era o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes. E agora tem o Lewandowski na fila, hein? Então, fica comigo aí até o final, porque tem muita coisa para eu passar para vocês hoje, inclusive os casos também aí do Código de Ética que foi proposto pela OAB de São Paulo, tá? Na verdade, isso eu vou passar bem rápido, mas é até no final que eu quero mostrar essas notícias aqui com o Respeito Alex, que ele faz uma analogia mais cômica, um pouquinho cômica, né? Mas trazendo cada paulada. Fique até o final para você poder assistir isso. Já vamos para a primeira notícia aqui, que é essa aqui, ó. Afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu num final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeitas de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump e seu futuro algoz para um segundo mandato. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que não se conhecia era o valor do contrato firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. Então, enquanto eles fumam charutos e tomam vinhos de milhares de reais, quem vai pagar essa conta é você, sou eu. Porque esse dinheiro que vai sair do Fundo Garantidor do Crédito
não vai ficar apenas no prejuízo dos grandes bancões aí que temos no Brasil, não. Então pode ter certeza disso que quem vai pagar essa conta ainda é a gente. E aí lembra aqui que eu falo sempre para vocês, para a gente fazer uma análise das matérias, das fontes, das informações e do que está acontecendo. Eu quero que você guarde aí essa questão que ele falou do Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, o contrato milionário com o escritório da Viviane Basti, esposa do Alexandre de Moraes, e, claro, o escândalo todo aí do Vorcaro, porque ele está ligando toda essa teia. E aqui vai a minha opinião, sem rodeios. Eu acho que eles vão vir limando tudo que vier de investigação, vai sair do Banco Master, e quem tinha negócio com esse Banco Master, quem tinha qualquer coisa com as terceirizadas com o Banco Master, tá enrolado. Escreva o que eu tô te falando. Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, com quem assume os problemas. Muitas das vezes não é com quem efetivamente botou a mão no din-din todo. E mesmo assim as pessoas vão lá e assumem justamente para poder ganhar uma parte, levar a culpa e daqui, quem sabe, alguns anos botar a mão no dinheiro. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, estou dizendo que às vezes no direito isso acontece, tá? Então, vamos lá para a nossa segunda matéria do dia, que eu quero trazer para vocês o outro ministro que já era ministro do Supremo, né? E adora, esse povo adora sair do Supremo, já começar a advogar, já ir advogar para Banco Master, receber dinheiro como advogada e 5 milhões e ainda tá como ministro da Justiça e Segurança Pública. Vamos ver? Advocacia da família do ex-ministro Ricardo... Vou voltar aqui porque o começo é importante. O escritório de advocacia da família do ex-ministro Ricardo Lewandowski manteve um contrato milionário com o Banco Master, mesmo após ele assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O contrato previa o pagamento de R$ 250 mil por mês. O objeto era a prestação de serviços de consultoria jurídica e institucional de caráter estratégico, fecha aspas. O acordo foi assinado em 28 de agosto de 2023, ainda antes de Lewandowski assumir o cargo no governo. Os pagamentos seguiram até setembro de 2025, quando Lewandowski já estava há 21 meses no comando do Ministério da Justiça. Ele tomou posse em janeiro de 2024. Na prática, isso significa que o contrato rendeu cerca de 6,5 milhões de reais brutos ao escritório da família Lewandowski. Desse total, aproximadamente 5 milhões e 250 mil reais foram pagos após a ida do ministro para o Ministério da Justiça. Ao assumir o cargo no MJ, Lewandowski deixou formalmente a Sociedade de Advogados. A saída foi registrada em 17 de janeiro de 2024. Atualmente, esse escritório é controlado por 2 filhos do ex-ministro, Henrique de Abreu Lewandowski e Yara de Abreu Lewandowski. Entre as atribuições previstas no contrato estava a participação em reuniões do Comitê... Esses filhos são os mesmos que advogam para aquelas empresas que estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro e associação ao crime organizado, ao PCC? Eu não me recordo, é apenas uma pergunta. Estratégico do Banco Master, mas segundo apurou a coluna, ao longo de todo o período de contrato, Lewandowski participou de apenas 2 dessas reuniões. Depois da ida dele para o Ministério, a representação do escritório passou a ser feita por Henrique Lewandowski, seu filho. Ainda segundo apuramos, Henrique não fez entregas significativas para o banco, mesmo com a continuidade dos pagamentos mensais. Por meio de sua assessoria, Lewandowski afirmou que deixou o escritório de advocacia ao aceitar o convite para o Ministério da Justiça e que suspendeu seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil. A contratação de Lewandowski pelo Banco Master foi uma indicação do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. O caso segue um padrão semelhante ao de outro ex-ministro petista, Guido Mantega, que também manteve contrato com o Banco Master no valor de cerca de R$ 1 milhão por mês. Vocês viram essa relação próxima do Banco Master com quadros históricos do PT contrasta com o discurso recente do presidente Lula. Na semana passada, em um evento em Maceió, Lula afirmou que falta vergonha na cara de quem defende o dono do Banco Master. Não coloque nunca uma raposa para tomar conta do galinheiro,
que ele vai comer até o galo. Não coloque. Vocês sabem disso. É a coisa mais simples de vocês entenderem o que eu estou falando. Não coloque uma raposa para tomar conta do galinheiro. Porque não é possível. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. É muita cara de pau, né? Sabe, e quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, e tem gente que defende, É muita cara porque de também pau. está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. O presidente ainda acusou a instituição de ter aplicado um golpe bilionário, que, segundo ele, acaba sendo pago pelos grandes bancos e pelo sistema financeiro como um todo. Pessoal, essa informação tá lá no carteiro, tá? Só que é um repost aí do Metrópolis. Então, esse período todinho, o cara sentou o bambu lá no Metrópolis, no Lewandowski e no Lula. O Lula tentou algumas vezes bater aí no Master, só que toda hora que ele bota a cabeça para fora para falar alguma coisa do Master, vem um escândalo novo do Master vinculando ao PT, aos ministros indicados pelo próprio PT e pelo próprio Lula. Essa questão do Master, do Lewandowski ganhando 5 milhões, pagamento continuou após ele sair, ou seja, o escritório continuou recebendo. Ou seja, o cara que era o ministro da Segurança da Justiça, que tinha que investigar junto com a Polícia Federal os absurdos e desvios e fraudes bilionárias do Master, estava, na verdade, recebendo honorários advocatícios, mesmo sem OAB, ou ali o seu escritório, no caso, né? Com um contrato que ele já tinha firmado antes. Pelo amor de Deus, que absurdo total. Isso no Código Penal tem nome. Tem nome não, tem artigo que prevê. É crime. E aí? Será que ninguém vai entrar com nenhuma medida? Ele não vai responder por isso? Então, toda hora que o presidente Lula tenta botar alguma coisa no Master, aí vê esse negócio do Lewandowski, que da outra vez foi ali do Guido Mantega, ganhando 1 milhão por mês, sei lá, valores astronômicos e absurdos também. É terrível, terrível, né? Aonde é que nós vamos parar? E aqui eu já quero fazer o link dessa matéria com vocês, dessa informação, para a próxima, que é justamente aqui, ó, por que o Lula está tão irritado com a relação do Toffoli no caso do Banco Master. A gente sabe que o Lula já ficou muito chateado com o Toffoli desde a época lá da votação lá como ministro supremo no caso da Lava Jato, né? Em um dos processos. Ali já deu uma arranhada e aí olha só o que o Igor Gadelha aqui na coluna do Metrópolis, ele tá falando por que o Lula está tão irritado. Deixa eu colocar aqui para vocês, ficar melhor para ler. Pronto. Assim tá bom, né? Então vamos lá. Presidente Lula demonstrou aliados nos bastidores incômodo e preocupação com as notícias que revelaram relações nada ortodoxas dos ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o Banco Master. Segundo aliados, Lula avalia que as revelações contra Toffoli e Moraes expõem o Supremo e enfraquecem a Corte, na medida em que o tribunal passa a ser ainda mais alvo de ataques. Para Lula, não interessa um STF fragilizado e acuado. Com um governo sem maioria no Legislativo, o Judiciário é o poder que mais vem ajudando o petista em seu terceiro mandato à frente da presidência. E logo agora, no ano eleitoral, o Supremo perde a credibilidade e a força? Imagina. Mas não dá mais para aguentar, né, esses abusos. Vamos lá. Além da ajuda na governabilidade, o Supremo é visto por Lula como um importante aliado na resistência ao que o petista e seus aliados consideram como avanço do autoritarismo no Brasil. Se tem alguém que está avançando o autoritarismo é o próprio judiciário, mas tudo bem. O envolvimento de ministro do STF na crise do Master, no entanto, atinge a credibilidade da Corte e a rigidez do sistema de justiça, pontos considerados fundamentais para o judiciário ser respeitado.
No Estado democrático de direito, o que mantém o respeito das decisões do judiciário é a credibilidade dos tribunais e de seus integrantes. Quando essa integridade é questionada, abre-se margem para as decisões também serem. Pessoal, Estado democrático de direito. Democrático vem de democracia. Democracia, para ter democracia, tem que ter um Estado de direito. O que é? Um Estado de direito é aquele que respeita as leis, o que está escrito. Então, o Estado de direito respeita as leis. E com isso temos a nossa querida democracia, que é a vontade das pessoas, tudo democrático, respeitando o que está na lei e cumprindo o que está na lei. A partir do momento que os tribunais, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, limpa o bumbum com a Constituição, desculpa a expressão, mas a partir do momento que eles literalmente cagam para a lei, para a Constituição Federal, o que acontece? Nós deixamos de viver em um Estado de direito. A partir do momento que eles julgam da forma que a cabeça deles querem e não cumpre mais o que está nas nossas leis, a gente não tem mais um Estado de direito. E não tem como você falar em uma democracia sem antes ter o Estado de direito. Então, essa é a minha opinião, tá? Sem rodeios, sem lelê aí, não pode ficar com raiva, pode ter a sua opinião, essa é a minha humilde opinião e eu quero trazer para vocês. Eu tinha até separado aqui para vocês essa questão aqui, ó, que eu vou falar sobre a OAB rapidamente, porque fazendo o link de novo nas matérias e nas informações, tá? Está lá no Direito News, tá, pessoal? A OAB São Paulo propôs um código ao STF, mandou pro Fachin com quarentena e transparência sobre relações, eventos e viagens. E aí eu tinha dedicado aqui um tempão para falar para vocês sobre esse código que a OAB São Paulo propôs. Mas sabe de uma coisa? Eu até cheguei a separar aqui, ó, o próprio ofício que foi encaminhado, que eu ia passar com vocês, ia explicar, mas, cara, me desculpa a sinceridade aqui, doutor Eric. Eu tenho um pouquinho de experiência, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas por Portugal, doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-doutorando lá na Washington da Flórida, nos Estados Unidos, e muitos outros cursos. Isso não quer dizer nada aqui pra gente, a nossa relação de amizade, eu só tô aqui comentando as notícias e trazendo a minha opinião para você. Mas isso quer dizer um pouquinho que eu tenho um pouquinho de experiência jurídica. E aí, isso dói que eu vou falar como advogado aqui para você. Mas sabe de uma coisa? Muito belo a tentativa aí da OAB São Paulo de trazer isso. Só que se os ministros não estão cumprindo e respeitando a Constituição Federal, você acha mesmo que eles vão cumprir um código de ética de um regimento interno se eles não estão respeitando nenhuma lei, estão decidindo do jeito que vem na cabeça deles, decisões monocráticas ao arrepio de tudo que a gente já viu? Você acha que eles vão mesmo obedecer qualquer coisa que tem ali? E outra coisa, quero saber o seguinte, eles vão estar sujeitos a sanções? Olha, eu vou engatar aqui, pessoal, já que a gente está ficando com um tempo curto, mas presta atenção aqui no negócio. Você acha mesmo que vai acontecer alguma coisa antes da eleição desses ministros? Eu tenho uma sugestão, não. Eu tenho uma opinião. Achismo, tá, pessoal? Eu acho que um ministro vai pedir para sair, igual fez o Barroso, para poder dar uma descompressão desse momento todo que nós estamos vivendo. E eu acho que vai ser o Toffoli, porque o Alexandre de Moraes jamais faria isso, ele vai tirando, mas ele não vai pedir para sair. E aí, depois, as coisas vão acontecer após a eleição. Eu acredito que o Toffoli vai pedir para sair, é um achismo, e que depois um impeachment talvez aconteça, e talvez do Alexandre de Moraes para o Alcolumbre cravar a vaga do Pacheco. Só que se a eleição for perdida pela esquerda, isso vai por água abaixo. Essa é a minha humilde opinião, tá? Vou passar aqui, pessoal, a nossa última matéria, essa aqui, ó.
Presidente do Brasil é amigo do dono do Banco Master, Vorcaro. Reunião em dezembro de 2024. Peraí, finalmente verdades começam a ser ditas no Brasil. 4 de dezembro de 2024, a reunião. Por quê? Porque o sistema estava rachando. 3 meses depois, a polêmica, o caso INSS. Agora você descobre que o Banco Master não só lavava dinheiro pro PCC, mas também lavava a grana dos nossos velhinhos no Brasil, aposentados. Se eu sabia, tá tudo na internet. Mas de alguma maneira... Falei isso lá atrás, quem me acompanha há mais tempo já vem falando que tá tudo ligado, Banco Master, INSS, lavagem de dinheiro, tudo organizado, crime organizado, tá tudo emaranhado, ministro do Supremo, desembargador, juiz e tudo que não presta, tá tudo interligado, eu venho falando isso há muito tempo. A Globo e a CNN só decidiram falar disso agora. Olha que interessante, reunião em dezembro. As mídias também, eu venho alertando vocês há muito tempo. Vamos sempre ver quem é a mídia, qual é a fonte, para a gente saber como a gente vai interpretar as notícias. Em abril, caso INSS. 6 meses depois, o Banco Master quebra. Por quê? E aí, na mesma época que o Banco Master quebra, sai a polêmica dos 40 bilhões de reais que o crime organizado tinha na Bolsa de Valores. Postos de gasolina, lojas do Boticário. Ou seja, vender droga é coisa de gente pequena. Negócio do crime é investir na Bolsa. Ou vocês acreditam que bandido fica com fuzil dentro da favela? Aqueles ali são pequenos, amigo. Os bandidão estão de terno e gravata lá em Brasília, pegando sua grana 2 vezes, no salário e no seu bolso. Dia 72 de janeiro, o brasileiro já tomou um pau na mega da virada. Milhões de brasileiros dormiram com dinheiro na conta e acordaram sem acesso ao aplicativo. Quebrou o Banco Will. A gente não sabe se pode confiar no presidente, no Banco Central, nos nossos governadores. Ou seja, nosso país hoje daria até uma série na Netflix. Peraí, tem, né? Wagner Moura, o Capitão Nascimento, quem diria? O cara que apoia o seu presidente, fala que o Brasil cresce muito, lindo. O Brasil está na sua melhor fase, mas mora onde? Ah, nos Estados Unidos. Quem diria? Presidente do... Eu quero saber de você aqui, conta pra mim se você acha mesmo que alguma dessas coisas aí vai derrubar a República. E hoje tem motivo de sobra, né? Eu acho que está numa panela de pressão terrível. Também separei outras notícias para vocês aqui, dia e noite, para poder sair. Olha só a fonte. Nunca pensei que eu ia ficar trazendo esse tipo de fonte aqui para vocês, da UOL. STF, STJ tem milhares de casos com parentes de ministros. Parentes de ministros do STF atuaram em pelo menos 1.900 processos no STF e STJ. Se a pessoa, aquele seu processo, aquela pergunta que eu fiz ontem, aquele processo que você tem, aí do outro lado está a esposa de um ministro do Supremo, você acha que vai ser imparcial o seu julgamento? Você vai ter o senso de justiça? Então, aqui tem uma lista ó, de 14 advogados parentes, e tem muito mais, parente, esposa, irmão, tudo aqui, ó. Então, é só para corroborar com o que eu já venho trazendo para vocês, pessoal. Bom, dito isso, quero agradecer aqui a confiança, a paciência, foi muito bom estar aqui com você. Você já sabe o que a gente precisa aí também. Compartilhe isso para o maior número de pessoas, para poder chegar a informação, para a gente poder compartilhar mesmo, porque ainda em que pese a mídia tá aí noticiando, ela faz com os interesses escusos que nós não sabemos até que ponto vai. Então, eu conto com o seu apoio para poder levar informação e, como eu digo sempre, meus amigos, para mais informação, você vem comigo. Tchau, tchau.